preços, salários e alocação de mão de obra. Então vamos ver agora como é que vai acontecer quando a gente adiciona esses elementos, digamos assim, monetários nesta equação de alocação. Quanta mão de obra será empregada em cada setor? Para responder, precisamos olhar para a oferta, portanto, e a demanda do mercado de mão de obra. Então, depois da gente ver lá as questões ligadas ao movimento da mão de obra entre dois setores, agora é preciso, portanto, entender a oferta e a demanda no mercado de mão de obra. A demanda de mão de obra em cada setor depende do preço, depende do preço de produção e da taxa salarial. Por sua vez, a taxa salarial depende da demanda combinada para a mão de obra pelos produtores de alimentos e tecidos. Então, você tem vamos baixar aqui de novo. Então, você tem a demanda, ou seja, a busca por mão de obra, ou seja, as empresas buscando trabalhadores, depende, portanto, de produção e de taxa salarial. E a taxa salarial vai depender, portanto, dessa busca por trabalhadores de ambos os setores. Tendo em conta os preços de tecido e de alimentos, junto com a taxa salarial, podemos determinar o emprego e a produção de cada setor. Então, são essas as variáveis que vão determinar a quantidade de trabalhadores que será buscada pelas empresas. Primeiro, vamos nos concentrar então na demanda de mão de obra. Em cada setor, empregadores de maximização do lucro vão demandar mão de obra até o ponto em que o valor produzido por um homem-hora adicional seja igual ao custo de empregar aquela hora. Ou seja, vai ser até o ponto, né, lá na curva que a gente viu, ou seja, vai ser naquela curva que a gente viu de acréscimo de mão de obra e produção. Então vai aumentando, aumentando, aumentando. E a maximização de lucro vai até o ponto em que o valor produzido por um homem adicional, ou seja, eu sou contratado, sou um trabalhador a mais hoje, vai ser igual ao meu custo de empregar aquela mão de obra. Qualquer ponto depois deste resultará, portanto, já em pontos em que você terá o efeito da lei dos rendimentos decrescentes. Então, até o ponto em que o valor produzido por um homem-hora adicional seja igual ao custo de empregar aquela hora. Então, rapidinho, só voltando aqui, teríamos então aqui neste gráfico a função de produção para tecido. Então, o ponto em que você iguala custo e o valor adicionado por esse trabalhador na produção, por hora de trabalho, é o ponto máximo, é o limite na quantidade de trabalhadores que esse determinado setor vai contratar, ok? Então, aí já está a primeira questão importante. No setor de tecidos, por exemplo, o valor de um homem-hora adicional é o produto marginal da mão de obra em tecido. Lembrando o que a gente viu aqui no parágrafo ao lado. Então, no setor de tecidos, o valor, o preço de um homem-hora adicional é o produto marginal da mão de obra em tecido, multiplicado pelo preço de uma unidade de tecido. Então, vai ser o produto marginal da mão de obra de tecido vezes o preço do tecido. Então, esse vai ser o valor de um homem-hora adicional. O quanto ele vai produzir em termos de mercadoria. Se W é a taxa salarial da mão de obra, os empregadores, portanto, vão contratar trabalhadores até este ponto. Então, aí aqui nós temos, portanto, a equação 4.4, que vai dizer o seguinte: o produto marginal da mão de obra de tecido vezes o preço do tecido, isso vai ser, portanto, a sua taxa salarial da mão de obra,
que os empregadores neste setor pagarão. Então, veja como nós estamos unificando, juntando as peças, né, passo a passo, com o objetivo de construir, digamos assim, as equações necessárias para construir gráficos ou para chegar aos números necessários para compreender determinado funcionamento de determinado setor, neste caso, as questões ligadas ao trabalho. Mas o produto marginal da mão de obra em tecido, já ilustrado lá na figura 4.2, se inclina para baixo por causa dos rendimentos decrescentes, porque eu voltei lá e mostrei para você ver o gráfico que a gente fez. Então, você tem o produto marginal da mão de obra em tecido, você inclina para baixo, ou seja, há um determinado ponto em que não vale mais a pena contratar trabalhadores, porque o custo de empregar ele é maior do que o seu produto marginal. Então, esse é o segredo, ou seja, você vai parar no ponto em que produto marginal, o que ele gera em termos de produto, é igual ao seu custo. Se o custo fica maior, não vale a pena, porque você vai gastar mais do que ganhará na produção, tendo este trabalhador adicional. Então, para qualquer preço dado de tecido, portanto PT, o valor do produto marginal, portanto MPLT vezes PT, também se inclinará para baixo. Podemos, portanto, pensar na equação 4.4, essa que a gente viu aqui anteriormente. Então, o produto marginal do trabalho em tecido vezes o preço de tecido, isso vai ser igual ao W, que seria a taxa salarial, enfim. Como definitória da curva de demanda de mão de obra no setor de tecidos, então teremos o quê? Portanto, veja, se a taxa salarial cair, se o W cair, ficando as outras variáveis iguais, os empregadores do setor de tecidos vão querer contratar mais trabalhadores. Portanto, é claro que se os salários caem, há uma possibilidade de contratar mais trabalhadores, até porque o produto marginal deles vai mudar o seu ponto na curva. A relação entre o que ele gera de produto marginal vezes o seu versus o seu custo, consequentemente muda. Então, se a taxa salarial cai, portanto, se o salário cai, mas as outras variáveis ficam iguais, como o preço do tecido e o produto marginal do tecido, você vai ter uma tendência a contratar trabalhadores, mais trabalhadores neste determinado setor. Então, isso é uma coisa importante que a gente precisa se lembrar quando mais à frente fizermos mais análises acerca dos fatores específicos e acerca da distribuição de renda. Da mesma forma, o valor de um homem-hora adicional em alimentos vai ser, portanto, no mesmo princípio, agora no setor de alimentos, o produto marginal do trabalho em alimentos vezes o preço dos alimentos. Portanto, a curva da demanda de mão de obra no setor de alimentos vai ser escrita e aí você vai ter uma equação similar lá ao setor de tecidos. Então, significa que a taxa salarial W vai ser o produto marginal no setor de alimentos vezes o preço dos alimentos, ok? Então, mais uma vez, aqui a gente observa a equação 4.5, muito similar ao que a gente viu no setor de tecidos. A taxa salarial W, ela deve ser, portanto, a mesma em ambos os setores, dada a suposição de que a mão de obra é livremente móvel entre os setores. E aqui é importante porque se um setor tem uma taxa salarial maior e os trabalhadores podem se mover de um setor para outro tranquilamente, significa que o setor que pagar mais atrairá mais mão de obra, lógico. E o setor que pagar menos, menos mão de obra. Por isso, veja aí essa observação, essa questão importante nessa frase. A taxa salarial W deve ser a mesma em ambos os setores,
dada a suposição de que a mão de obra é livremente móvel entre os setores. Ou seja, como a mão de obra é um fator móvel, ela se moverá do setor de salários baixos para o setor de salários maiores, até que os salários sejam equalizados. Então, à medida que você tem um setor com salário mais alto, você atrai mão de obra para o setor de salário mais alto, até o ponto em que o setor de salário mais baixo vai ter que aumentar os seus salários, os setores de salários mais altos não vão chegar à lei do rendimento decrescente mais rápido, consequentemente você vai ter uma equalização entre os salários de setores. Por isso que, ou seja, como a mão de obra ela é um fator móvel, ela se move do setor de salários baixos para o setor de salários elevados, até que esses salários se equalizem entre o setor, porque o setor de salários mais baixos perderá trabalhadores e, portanto, terá que aumentar os seus salários para manter e atrair novos trabalhadores. A taxa salarial, por sua vez, é determinada pela exigência que a demanda de mão de obra total, portanto, o emprego total, seja igual à oferta de mão de obra total. Então, essa condição de equilíbrio é representada lá na equação 4.3. Então, vamos voltar aqui para relembrar a equação 4.3. Relembrar aqui a equação 4.3. Aqui está ela, está mais aqui acima. Em que você, portanto, tem a demanda, portanto, a oferta de mão de obra vai ser igual a essa fórmula aqui, ou seja, a quantidade de trabalhadores em tecido mas a quantidade de trabalhadores em alimentos é igual à oferta de mão de obra total. E se a demanda vai ser igual, portanto, vai ser igual a essa fórmula aérea. Então, de novo, a taxa salarial, por sua vez, é determinada por essa exigência que a demanda de mão de obra total seja igual à oferta. Essa condição de equilíbrio é representada, portanto, na equação 4.3. Então, aqui do lado você tem a oferta de trabalho em tecido mais a oferta de trabalho em alimentos, vai ter que ser igual à demanda, a quantidade de trabalhadores totais que você tem disponível nessa economia. Ao representar essas duas curvas de demanda de mão de obra em um diagrama, que vai ser, portanto, agora a figura 4.4, podemos ver como as taxas salarial e de emprego em cada setor são determinadas levando-se em conta os preços dos alimentos e do tecido. Ao longo do eixo horizontal da figura 4.4, mostramos o fornecimento de mão de obra total em L. Então, ao longo do eixo horizontal, nós temos o fornecimento de mão de obra total e L, que seria, digamos, a oferta de mão de obra. Medindo-se do lado esquerdo do diagrama, mostramos o valor do produto marginal da mão de obra em tecido, que é apenas a curva MPLT da figura 4.2, multiplicada pelo seu preço. Essa é a curva de demanda de mão de obra no setor de tecidos. Então, vamos aqui, subir aqui, e vamos agora dar uma olhada parcial na figura 4.4. Então, o que nós temos aqui na figura 4.4? Então, temos o seguinte. O valor do produto marginal de mão de obra, portanto, a taxa salarial aqui, ó, então, está nesse eixo. E aqui nós temos, né, o fornecimento de mão de obra total, o tal do L, né, a quantidade de trabalhadores total. Veja que você tem mão de obra utilizada no setor de tecidos e mão de obra utilizada no setor de alimentos. Então, LT1 e LA1. Então, o que nós temos? Então, nós temos a curva de demanda de mão de obra em alimentos e a curva de demanda de mão de obra em tecidos. Note que elas estão digamos assim, concorrendo pela mão de obra. Então, consequentemente, veja, se você tem um aumento de salários no setor de alimentos, aumenta a quantidade mão de obra utilizada no setor. Então, a curva de demanda de mão de obra em alimentos. Então, note que aumenta a mão de obra em alimentos, diminui a mão de obra em tecidos. Vamos voltar aqui para o parágrafo. Daqui a pouco a gente volta. Aqui, lembrando aqui, tá, portanto, aqui a fórmula que a gente viu agora, né? Ou seja, o preço de alimento vezes o produto marginal do trabalho em alimentos e o preço de tecido vezes a mão de obra, o produto marginal
do trabalho em tecidos. É importante lembrar aqui o fato de que mais uma vez, se parecer num primeiro momento incompreensível esse gráfico, pare, enfim, anote, desenhe ele, passe quantas vezes for necessário no vídeo para lhe ajudar a compreender. Mas antes de continuar no gráfico, vamos voltar aqui para a gente entender textualmente o que esse gráfico significa. Então veja. Então aqui você tem a curva de demanda de mão de obra no setor de tecidos. Então de tecidos seria, portanto, essa curva azul. Então a curva de demanda de mão de obra no setor de tecidos seria essa aqui que eu agora amarelei. Medindo-se da direita, mostramos o valor do produto marginal da mão de obra em alimento, que é a demanda da mão de obra de alimentos. Então, o que está óbvio aqui, a curva vermelha, portanto, é a curva de demanda de mão de obra no setor de alimentos. Agora, teremos o seguinte: a taxa salarial de equilíbrio e a alocação de mão de obra entre os dois setores é representada, portanto, pelo ponto 1. Então, neste ponto 1 aqui, ou seja, está a afirmação de que você aqui, nesse W1, nessa taxa salarial, significa que você tem uma taxa salarial igual para ambos os setores, o que é uma condição indispensável para que exista equilíbrio na alocação de mão de obra entre os setores, dado que se o salário de um setor for maior que o outro, consequentemente, você vai ter um grande deslocamento de mão de obra de um setor para o outro. Na taxa salarial W1, então a soma da mão de obra demandada nos setores de alimento vai ser o L1A e tecidos L1T. É apenas igual à oferta de mão de obra total L. Então, seria isso aqui, né? Ou seja, eles estariam aqui, portanto, o somatório da demanda é igual à oferta, o fornecimento de mão de obra total L. E aí você teria uma equalização. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quer dizer que se você tem 5.000 trabalhadores tentando vender a sua força de trabalho, essa economia contrata, né, demanda 5.000 trabalhadores a esta taxa salarial e, portanto, você tem o tal do equilíbrio. Uma relação útil entre preços relativos e produção emerge claramente dessa análise da alocação de mão de obra. A relação se aplica a situações mais gerais dos que as descritas pelo modelo lá de fatores específicos. Então, o que é que nós temos agora? Então, quando a gente junta aí as equações 4.4 e 4.5, implicam que, então, nós temos lá o produto marginal do trabalho em tecido vezes o preço do tecido é igual ao produto marginal do trabalho em alimentos vezes o preço de alimentos, que vai ser igual, portanto, a taxa vai ser, portanto, igual à taxa salarial. Ou seja, rearranjando essas equações, o que nós temos? Nós temos lá que menos o produto marginal do trabalho em alimentos, dividido pelo produto marginal do trabalho em tecidos, vai ser igual a menos o preço de tecidos dividido pelo preço de alimentos. Note que aqui há uma troca, né, em relação à questão. Então, no numerador e no denominador você tem aqui alimentos, tecido, e aqui ao contrário, tecidos e alimento. Então, veja, do lado esquerdo da equação 4.6, então, do lado esquerdo da equação 4.6, nós temos a inclinação da fronteira de possibilidade de produção no ponto de produção efetiva. Essa fórmula a gente já viu anteriormente. Então, menos produto marginal do trabalho em alimentos dividido pelo produto marginal do trabalho de tecido, essa é a inclinação da fronteira da possibilidade de produção no ponto de produção efetiva. E o lado direito é a subtração do preço relativo do tecido. Então, um é a inclinação da fronteira e o outro é a subtração do preço relativo de tecido. Esse resultado nos diz que no ponto de produção, então no ponto de produção efetiva, a fronteira de possibilidade de produção deve ser tangente a uma linha cuja inclinação
é a subtração do preço de tecido dividido pelo preço de alimentos. Então, como veremos lá nos capítulos seguintes, isso é um resultado muito geral que caracteriza, portanto, as respostas de produção às mudanças de preços relativos. Portanto, as respostas de produção às mudanças de preços relativos ao longo de uma fronteira de possibilidade de produção. Está ilustrado na figura 4.5. Então, se o preço relativo do tecido é preço de tecido dividido pelo preço de alimentos, lá, 1, a economia produz, portanto, no ponto 1. Então, será, portanto, neste ponto aqui, que ocorrerá, portanto, a produção. Então, lembrando aqui, nós temos aqui na equação 4.6, portanto, a inclinação da fronteira de possibilidade de produção igual à subtração do preço relativo, de tecido. O que acontece com a alocação de mão de obra e a distribuição de renda quando os preços dos alimentos e dos tecidos mudam? Então, os preços numa economia podem se alterar. Observe que qualquer alteração de preço pode ser dividida em duas partes. Então, veja, uma mudança proporcional igual em preço de tecido e preço A e uma mudança em apenas um dos preços. Então, você tem a situação em que você muda proporcionalmente os dois ou uma mudança em apenas um dos preços. Por exemplo, suponha que o preço de tecido suba 17% e o preço dos alimentos subam 10%. Podemos analisar os efeitos dessa situação perguntando primeiro o que acontece se os preços dos alimentos e do tecido subirem 10%. Então, se eles subirem proporcionalmente. E em seguida, por descobrirmos o que acontece se apenas o preço do tecido subir 7%. Então, você fragmenta a análise. Então, isso nos permite separar o efeito das mudanças de preços relativos do efeito das alterações no nível geral de preço. Então, quando sobe 10%, você altera o nível geral de preços. Mas quando um sobe 7% a mais, você muda, portanto, os preços relativos. Ou seja, os preços relativos entre um produto e outro mudam 7%. Então, enfim, a gente precisa entender qual é o efeito que isso tem sobre, por exemplo, a alocação da mão de obra. Então, se um setor, o seu preço se eleva mais, ou seja, ele pode ter, digamos assim, uma rentabilidade, uma lucratividade maior, consequentemente, ele pode mudar as suas necessidades de mão de obra. E como é que ele vai puxar a mão de obra se a taxa salarial é igual, sendo que ele está lucrando mais? Agora vamos ver aí essa pequena análise em que você tem uma alteração proporcional igual nos preços, que seria analisar esse primeiro movimento relativo a 10%. Vamos lá. Figura 4.6 mostra o efeito de um aumento proporcional. O aumento proporcional, aqui mesmo. O aumento proporcional igual no preço de tecido e no preço de alimentos. PT aumenta de P1T para P2T e preço de alimentos aumenta de P1A para P2A. Então, se os preços de ambos os bens aumentarem 10%, as curvas de demanda de mão de obra mudarão também em 10%. Então, aumenta o preço em 10%. Então, a curva de demanda, ou seja, o quanto de trabalhadores as empresas querem, também vai aumentar 10%. Como você pode ver no diagrama, essas mudanças levam a um aumento de 10% na taxa salarial de W1.1 para W2 no ponto 2. No entanto, não altera a alocação de mão de obra entre os setores e a produção dos dois bens. Então, na primeira situação, vamos ver aqui. Então, veja, na primeira situação, note que você estava no ponto 1 aqui, você aumentou o preço de tecido e aumentou o preço de alimentos. Então, veja que as duas curvas, ou seja, aqui a curva em azul, que é de tecidos, se desloca para cima, então aumento salarial de 10% em ambos os setores.
E o preço de alimento também sobe 10%, portanto, assim, digamos assim, há uma inflação geral na economia, porque os preços aumentam, os preços dos dois produtos aumentam 10%. Você tem um deslocamento para cima e, portanto, você passa agora ao ponto 2, em que você tem preço de tecido aumenta 10, preço de alimento aumenta 10, aumento salarial de ambos os setores 10 e, consequentemente, você sobe para o ponto 2 e mantém a mesma proporção. Portanto, aqui, ó, você vai manter aqui no mesmo ponto em que você vai ter o ajustamento entre mão de obra utilizada em alimentos e a mão de obra utilizada em tecidos, ok? Vamos subir aqui, só um parênteses antes de ir para esse parágrafo. Não, vamos terminar aqui, depois eu noto aqui a produção no modelo de fatores específicos. Na verdade, portanto, quando o preço de tecido e o preço de alimentos mudam na mesma proporção, você não tem alterações, mudanças reais. Você apenas, digamos assim, inflacionou todos os preços da economia, o preço do salário e o preço dos produtos. O salário aumenta na mesma proporção que os preços, então as taxas dos salários reais, as proporções da taxa salarial para os mesmos preços, os preços de bem também não são afetados. Então, digamos assim, não ocorreu uma desvalorização dos salários, porque os preços aumentaram e os salários também aumentaram. Com a mesma quantidade de mão de obra empregada em cada setor, recebendo a mesma taxa salarial real, os rendimentos reais dos proprietários de capital e donos de terra também permanecem os mesmos. Então, todo mundo está exatamente na mesma posição de antes. Nesse caso, por isso que inclusive está em itálico aqui essa seção, então não há alteração. Então, veja, você só está aqui num ponto mais elevado, digamos assim, de preços da economia. Então, está uma elevação, digamos assim, numérica, monetária, mas você não tem uma mudança real no funcionamento dessa economia, ok? Isso ilustra um princípio geral. Então, as alterações no nível geral de preços não têm qualquer efeito real, ou seja, não mudam as quantidades físicas na economia. Apenas mudanças, portanto, de preços relativos, o que neste caso significa o preço do tecido em relação ao preço dos alimentos, é que vai afetar o bem-estar ou a alocação de recursos. Então, quando há uma mudança no nível geral de preços, você não muda a economia real. Agora, vamos ver, mudanças nos preços relativos, aí sim, podem afetar o bem-estar e a alocação de recursos nesta economia. Apenas voltando aqui, ó, eu acho que eu pulei a figura 4.5. Está ilustrado na figura. Então, se o preço relativo do tecido, a economia produz no ponto 1. Então, você tem na figura 4.5 a produção no modelo de fatores específicos. Então, a economia ela produz no ponto em sua fronteira de possibilidade de produção, onde a inclinação da fronteira é igual a menos o preço relativo do tecido. Então, a produção seria neste ponto 1. Então, veja, você tem aqui, ó, a produção de alimentos, E1A, e você tem aqui a produção de tecidos. Então, a economia vai produzir no ponto em sua fronteira de produção, onde essa inclinação onde a inclinação da fronteira, que é o que a gente viu na primeira forma, é igual a menos o preço relativo do tecido, que seria, portanto, aqui, rapidinho, essa fórmula número 4.6. Então, aqui, ó, a inclinação da fronteira de produção igual a menos o preço relativo do tecido. Isso significa aqui, em termos bem simples, que neste ponto a economia está, digamos assim, utilizando o máximo dos seus fatores de produção, ou seja, está naquele ponto de maximização da produção em ambos os setores. Ou seja, não há, como diria de maneira simples, que a gente aprende na introdução à economia, não há, portanto, aqui, recursos ociosos, não há desemprego, não há máquinas paradas, não há terras ociosas, está se produzindo aí tudo o que se necessita, ok? Na figura 4.6, um aumento de igualdade proporcional dos preços de tecido e alimento. Aqui a introdução do gráfico diz o seguinte: as curvas de demanda de mão de obra em tecido e alimentos
se deslocam ambas proporcionalmente ao aumento de P1, a partir de P1T para P2T e o aumento de PA de P1A para P2A. Então, o salário aumenta na mesma proporção, mas não altera a alocação de mão de obra entre os dois setores, o que a gente já viu no parágrafo, ok? Pois bem, então nessa primeira situação, não há alterações práticas reais nesta economia quando você tem uma mudança proporcional nos preços. E agora, quando você tem uma mudança nos preços relativos? Então, aqui há uma diferença. Considere, então, agora o efeito de uma mudança de preços que afeta, portanto, os preços relativos entre as mercadorias. A figura 4.7 mostra o efeito de uma alteração de preços de apenas um bem. Nesse caso, um aumento de 7% no preço de tecido de P1T para P2T. O aumento de PT do preço do tecido desloca, então, a curva de demanda de mão de obra de tecido na mesma proporção do aumento de preço e desloca o equilíbrio do ponto 1 para o ponto 2. Então, vamos usar aqui rapidinho a figura 4.7. Então, veio o primeiro momento. Então, tudo vai acontecer no preço de tecido. Nesse caso, veja como você vai ter um deslocamento dessa curva, dessa relação entre preço e o produto marginal do trabalho de tecido. Você vai sair, portanto, do ponto 1 para o ponto 2. O que isso significa? Significa que o preço de tecido aumenta 7%, e isso significa que a taxa salarial aumenta menos de 7%, mas a quantidade de mão de obra desviada de alimentos para tecido aumenta. Claro, ou seja, se eu tenho um setor com preços maiores, a partir da lei da oferta e da demanda, significa que esse setor terá mais vontade de produzir mais e, portanto, terá mais vocação para demandar mais mão de obra. E, portanto, você puxa trabalhadores de um setor para o outro, justamente porque um setor está com mais, digamos assim, gana de produzir mais. Observe dois fatores importantes sobre os resultados dessas mudanças. Então, vejam. Primeiro, embora o salário aumente, ele vai subir menos que o aumento do preço de tecido. Então, o salário aumenta, mas aumenta menos do que os 7%. Se os salários tivessem subido na mesma proporção que o preço de tecido, portanto aumentado 7%, então os salários teriam subido de W1 para W2, enfim, teria subido para cá. Tem um erro aqui, né? Então, se os salários aumentassem 7%, era para eles estarem aqui, ó. Ok? Então, W2'. Em vez disso, os salários subiram uma proporção menor, portanto, subiram de W1 para W2. Então, esse é o primeiro movimento. Então, eu aumento o preço de um produto de preço de tecido. Então, vamos aqui por partes, né? Mais uma vez, se tiver dificuldade, vai fazendo devagarzinho. Então, vamos lá. Primeira situação, o preço de um produto aumenta 7%. Então, você tem, portanto, um deslocamento dessa curva, né, em que você tem a relação entre taxa salarial e quantidade de mão de obra distribuída entre os setores. Então, você aumenta a quantidade de trabalhadores que vão se interessar em ir para o setor de tecidos e está buscando mais trabalhadores, porque agora, com um preço maior, se sentem mais motivados a produzirem mais, portanto, vão demandar mais mão de obra. E a taxa salarial ela não vai aumentar o equivalente a 7%. Ela vai aumentar menos. Okay? Portanto, você já tem aí uma primeira alteração importante nos preços relativos. Segundo, quando apenas o preço de tecido sobe, em contraste com um aumento simultâneo que a gente viu no gráfico anterior, a mão de obra desloca-se do setor de alimentos para o de tecidos e a produção de tecidos aumenta enquanto a produção de alimentos cai. Então há um deslocamento, ou seja, aumento de salário,
você tem um setor que está buscando mais trabalhadores, você desloca a mão de obra de um setor para outro. Aí lembrando lá no começo da nossa conversa, o fato de que a mão de obra é um fator móvel e determinante para a quantidade de produção, portanto, é um dos fatores de produção em ambos os setores, e, consequentemente, a quantidade de alimentos cai. Eis porque W não sobe tanto quanto o preço de tecido. Então, como o número de empregos em tecido sobe, o produto marginal da mão de obra nesse setor cai. É aquilo que a gente viu. Então, se o setor está contratando mais gente porque quer produzir mais, a produtividade marginal da sua mão de obra diminui, e o setor que agora tem menos trabalhadores e está produzindo menos, o produto marginal da sua mão de obra sobe. Mais uma vez, se começar a ficar confuso, volta ao começo do capítulo, vai para e passo, porque você está observando que nós vamos utilizando conceitos que já passamos para continuar aumentando a complexidade dos gráficos, aumentando a complexidade da nossa análise. Então, claro que tudo que a gente vê lá no começo, a gente vai trazendo aqui para as nossas reflexões ao longo do capítulo. Então, o efeito de um aumento no preço relativo do tecido também pode ser visto diretamente olhando para a curva de possibilidade de produção. Então, lá na figura 4.8, mostramos o efeito da subida do preço do tecido, que eleva o preço relativo, portanto, do produto de PTPA1 para PTPA2. E aí agora vamos aqui para o gráfico, o 4.8. Então, a resposta do produto. Veja como há uma alteração. Então, a economia produz no ponto em que a fronteira de possibilidade de produção, onde você tem lá a inclinação é igual a menos o preço relativo dos tecidos. Então, você tem aqui, ó, isso aqui de marcar, você está nessa primeira situação. Então, produção de alimentos, produção de tecidos, aqui você tem a fronteira da possibilidade de produção, e você, portanto, aqui tem a questão do menos o preço relativo dos tecidos. Então, você estaria nessa situação. Quando você muda os preços relativos, sobretudo o preço relativo de tecidos, você vem para esse ponto 2. Então, a inclinação, consequentemente, a inclinação muda. Ou seja, veja que aumentando a produção de tecidos de Q1 para Q2 e diminuindo a produção de alimentos de Q1A para Q2A. Ok? Daqui a pouco a gente volta para esse gráfico apenas mostrando aí. Portanto, você tem um movimento na figura anterior, e você também tem um movimento aqui em relação à resposta de produção para uma mudança no preço relativo de tecido. Mas vamos continuar para ver qual é a diferença que existe em relação à mudança proporcional de preço. Então, anteriormente, no outro tópico, a gente viu uma alteração do preço em nível geral. Agora não, só um preço está mudando. O ponto de produção, que sempre está localizado onde o declive da PP é igual à subtração do preço relativo, então vai mudar do ponto 1 para o ponto 2, o que seria aqui na figura 4.8, sai do ponto 1 para o ponto 2, como eu mostrei. Vamos aqui. A produção, então, de alimentos cai, a produção de tecido aumenta, e como resultado do aumento no preço relativo de tecidos. Porque, mais uma vez, a gente retorna lá a uma lei fundamental do equilíbrio de mercado, que é o fato de que se o preço aumenta de um determinado produto, os produtores tendem a querer produzir mais. Uma vez que os maiores preços relativos do tecido conduzem a uma maior produção de tecidos em relação de alimentos, nós podemos traçar uma curva de oferta relativa mostrando que a quantidade de tecido dividida a quantidade de alimentos como uma função de preço de tecido dividido pelo preço de alimentos. Então, essa curva de oferta relativa é mostrada como RS na figura agora 4.9. Como mostramos no capítulo 3, podemos também desenhar uma curva de demanda relativa, que é ilustrada por uma linha RD descendente inclinada. Então, na ausência do comércio internacional, o preço relativo de equilíbrio, o preço de tecido dividido pelo preço de alimentos, e a produção, quantidade de tecido dividido pela quantidade de alimentos,
são determinados, portanto, claro, pela interseção da oferta e da demanda relativas. Então, vamos ir aqui baixar. Na figura, ele afirma que é na figura 4.9. Então, a determinação dos salários relativos. Então, no modelo de fatores específicos, um preço relativo maior de tecido conduzirá a um aumento na produção de tecido em relação a de alimentos. Isso aí é normal. Assim, a curva de oferta relativa, então, a curva de oferta relativa a RS é inclinada para cima, como basicamente todas as curvas de oferta na sua grande maioria. Então, deixa eu fazer aqui uma pintura melhor. Então, seria essa curva vermelha. Preços e quantidades relativas de equilíbrio são determinados, então, pela interseção com a curva relativa de demanda. Então, você vai ter aqui preço relativo, então, não tem nenhum mistério em relação a isso. Uma curva, digamos assim, de equilíbrio de mercado, neste caso, a determinação dos salários relativos, é muito similar a boa parte das curvas de equilíbrio que a gente tem na economia quando a gente usa essa metodologia, ok? Então, tá aí a interseção. Então, veja que há uma certa diferença. Agora, vamos avançar mais nessa questão. Então,